Essa necessidade, assim, se tem 2 vagas, só tem uma, porque uma já é minha. Isso é uma coisa que sempre percorreu minha vida e, sim, de certa forma, me fez um cara compulsivo. E eu também, assim, não posso também criticar a compulsão, porque foi a compulsão que me fez chegar onde eu estou. Mas eu, assim, por exemplo, se eu botei uma coisa na cabeça, eu vou ser campeão de jiu-jitsu, eu vou fazer. Mas você escolheu coisas positivas, né? E aí, na medicina, por exemplo, para fazer, quando eu fui fazer residência para prova de. Se eu tinha 17 anos, fazer prova para fazer medicina na Federal, eu estudava. Eu sempre fui voltado para o esporte, então, para você ter uma ideia, eu não ia mais à academia. Eu acordava, ia para o colégio, depois voltava. A cada 50 minutos eu aprendi que era bom interromper o estudo para poder o cérebro respirar 10 minutos. Eu pegava esses 10 minutos de 5 minutos que eu dava de intervalo, ou eu comia alguma coisa, ou eu ficava fazendo flexão de braço abdominal para manter a parte física. Foca, mas e parar de estudar na hora de dormir. Assim eu fiz para residência de clínica médica, para residência de endocrinologia, quer dizer, compulsivamente, eu perdi esse dedo aqui numa briga de cachorro, um pedacinho dele, a falange distal. O cara falou que eu tinha que ficar 3 meses sem fazer jiu-jitsu. No dia seguinte, eu coloquei uma luva, um esparadrapo lá, e coloquei uma luva de boxe, fui treinar jiu-jitsu. Quer dizer, a compulsão me levou onde eu estou. Mas também me trouxe para comigo uma série de sacrifícios e coisas que eu não precisava de ter feito na minha vida. Eu podia muito bem ter ficado, não igual os médicos falaram, 3 meses sem ir no tatame, eu podia ter ficado 2 semanas, que isso não ia fazer diferença na minha vida esportiva, só que eu não consigo. Será que não ia? Não sei. Assim, agora, né, como psicóloga, e Greco sabe disso também, que ele é médico, a compulsão ela existe em praticamente 90% das pessoas, dos seres humanos, porque é uma forma de você lidar com as suas próprias angústias. Agora, quando você consegue detectar a sua compulsão e transformá-la ela em algo positivo e depois com a inteligência emocional e com o decorrer dos anos ir equilibrando, você se torna uma pessoa feliz. Mas a questão da felicidade não quer dizer que você não olhe para trás para a sua história e veja quais são as coisas que talvez você não devesse ter feito. Porque é isso que ele está falando, entendeu? Por exemplo, eu sempre tive uma compulsão de trabalho. Então, quanto mais eu trabalho, eu ainda acho que eu não trabalhei. Mas eu também tenho esse problema também. Então, eu ia para o escritório de manhã e ficava lá, às vezes nem comia, não cuidava assim de preocupar, por isso que eu acabei indo. O Greco sempre cuidou de mim, comia uma salada, uma coisa fácil. Sempre comeu mal, né? Assim, não para errado. Não errado. Mas para menos. Mas para menos. Sempre. Nunca comia um doce, não comia nada, me ficava ali. E eu chegava para Tassi e falava, Tassi, você precisa ganhar músculo também, senão você fica só ligada em ser seca, você precisa ganhar músculo também. Porque senão você não... O acelerado no metabolismo, através da hipertrofia, queima gordura. Teve época... Você também, de ponto de vista de tempo que passou, experimentalmente você foi melhorando. Fui melhorando, é verdade. Você foi melhorando. Mas você não era aquela pessoa que pecava por o excesso, pecava para menos. Eu, por exemplo, falar em compulsão, para você ter uma ideia, a coisa que eu mais gosto do mundo é doce. E o doce que eu mais gosto é de quindim. Se você botar uma mesa de quindim aqui na minha frente, deixar um espaço para eu trabalhar, daqui a um ano você volta lá, está tudo mofado. Só que, se eu comer o primeiro, eu como todos. Porque você é mais forte, você tem controle emocional sobre você, mas eu não posso abrir a porteira. É autoconhecimento. Entendeu? Se eu abrir a porteira, eu vou comer todos. Quando você falou alguma coisa que você é viciado no trabalho, e eu também, por exemplo, aí você vê coisas que talvez a maturidade vai ajudando a gente. Eu tenho dificuldade de sair de férias. Eu saio de férias, todo mundo marca para ficar 10 dias em tal lugar, eu não vou, eu vou depois, volto. Entendeu? Não consigo. Mas aí você vê, eu vou olhar, você que é profissional da área. Meu avô foi um cara que veio da Itália, entre as guerras, chegou aqui aos 16 anos,
Morreu aos 42. De 16 a 42 anos, quer dizer, ele viveu 26 anos aqui. E ele fez uma fortuna, dividiu sua fortuna por 8 filhos. O meu pai nunca trabalhou na vida. Tudo que meu avô deixou, ele gastou. Meu pai quebrou tudo, gastou em todo o dinheiro. Acordava 11 horas da manhã, ia fazer o Cooper dele, não sei aonde, depois ia almoçar, depois ia 4 da tarde para o pique fazer sauna, da sauna já entrava na cervejinha dele, morreu de cirrose. Nunca trabalhou na vida. Era uma pessoa de coração super bom, etc., mas é um cara que ficou vazio, né? É porque a gente tem herdeiros e sucessores. Isso, né? Os herdeiros só gastam e Exato. utilizam aquilo que foi ganhado, né? E aí o sucessor transforma. Meu pai, para mim, que é um cara que foi um pai assim, muito amoroso, um pai bom, mas ele virou meu anti-herói. Entendi. Seu exemplo de não... Meu pai era sedentário, o que não fazer. obeso, cerveja todo dia. Aí, quer dizer, eu quero ser o cara que vai mais malhar na face da terra, que mais vai trabalhar na face da terra, quer dizer, desse ponto de vista. Só que é o seguinte também, né? Quando você fala que a pessoa deixou um legado, meu pai não fez o que fez, mas o dinheiro que ele teve, que ele gastou todo, ele me deu o melhor estudo que eu podia. Sempre falou, estuda. Ele que, as questões de arte marcial, ele que me levava na aula, me buscava. Na natação, eu lembro uma vez que estava frio pra caramba. Eu falei, não vou nadar, não, tá frio demais. Isso era no Barroca Tênis Clube. Tá frio demais, não quero. Ele pegou, me jogou na piscina, aquele choque de água, né? Ele me jogou, e nesse dia, eu era criança ainda, e a gente eu tentava atravessar a piscina, era de 25 metros, não era a piscina olímpica, era de 25, sem respirar. Nesse dia eu consegui fazer a piscina toda sem respirar. Quer dizer, o meu pai foi um cara muito ruim para ele mesmo, mas para mim foi uma pessoa que me impulsionou a fazer aquilo que ele não tinha feito. E também eu aprendi os exemplos errados. Eu ver ele, por exemplo, embriagado, eu era uma pessoa excelente, no final da noite, do dia, eu estava sempre embriagado. Então, isso me afastou do álcool, me afastou de droga, me fez querer trabalhar muito, etc. Interessante como é que você pode ter, talvez, você ir por esse caminho, ou um irmão seu viu as mesmas coisas e vai... O meu outro irmão, caminho. por exemplo, também, esse que foi falecido, ele acabou que teve uma relação com o trabalho mais parecida com o meu pai, entendeu? Mas na vida, a gente só tem 2 escolhas. Ou você repete, ou você rejeita. Só tem 2 escolhas. Então, às vezes, as pessoas falam assim, você é muito mais parecido com seus pais do que você podia imaginar, né? Porque a gente repete, né? Eu repeti o exemplo dos meus pais, do trabalho, dos valores. E existem pessoas que a gente vê, que a gente conhece, que falam assim, mas como pode? Foi tão bem criado. Por quê? Porque a pessoa ela não quis ser igual ou seguir os melhores exemplos, ela quis rejeitar. E quando você rejeita, você também ganha. Você se descobre, né? Você não repete, você não compete com o outro, mas você se descobre com qual que é o seu papel. Então, assim, eu acho que buscar para vocês, né, que estão aqui nos ouvindo, alguma inspiração, é sempre buscar o que eu venho falando, autoconhecimento. Porque ninguém é melhor e nem pior, não existe pai certo ou pai errado. Todos nós, como pais e mães, a gente está sempre fazendo o nosso melhor de acordo com aquilo que a gente recebeu, mas a gente conseguir enxergar o que aconteceu na vida do outro, para a gente enxergar as nossas próprias escolhas e aí, então, poder fazer escolhas. Olá, você gostou deste corte? Se você quer assistir o episódio inteiro, clique aqui. E se você quer ver mais um pedacinho desse episódio, clique aqui. Agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique aqui.